Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu comparo os temas do cotidiano com a palavra de Deus. E gostaria de convidá-los para tomar um café comigo e refletir sobre a palavra, sobre o discernimento das coisas divinas. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a passagem dos leprosos, mas hoje focado mais na questão da cura. A passagem que eu vou focar diz assim: ao entrar no vilarejo, 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Pararam a certa distância e gritaram: Mestre Jesus, tem piedade de nós. Aí são duas coisas que nós, quando temos curas, precisamos ir à direção de Jesus e pedir pela cura, pedir exatamente pelo que a gente precisa. Então, no caso dos leprosos, Senhor, preciso da cura da minha doença específica. Então, a importância de pedir, né? A primeira coisa. Aqui, a segunda coisa é que Jesus disse, né? Vão e se apresentem aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam no caminho, né? Ficaram purificados. Eu fiquei muito curiosa porque a palavra aqui não diz que eles ficaram curados, e sim que eles ficaram purificados. E o que quer dizer isso? Por que não curados e sim purificados? E eu fiz uma pesquisa sobre a doença, né? Que é a lepra. A lepra é uma doença na pele. E também temos diversas doenças na pele hoje, não mais a lepra. Mas o que era a lepra, né? Na época. E pesquisei um pouco sobre. A lepra, o que ela causava? Isolamento, uma exclusão social. Então, é uma doença que deixava a pessoa excluída das outras. As pessoas fugiam daquelas pessoas porque aquelas pessoas eram consideradas impuras para a sociedade. Então, eram excluídas. A lepra também significava o pecado. Pecado quer dizer impureza. Então, pecado, uma coisa é espiritual, né, comparado com a impureza da pele. Também é a perda de sensibilidade espiritual, da capacidade de sentir a presença de Deus e de discernir sua vontade. Nós estamos falando do espiritual, né? Olha que interessante. A gente não ter mais essa capacidade de discernimento das coisas de Deus, quer dizer, um afastamento. É um isolamento também, né? Olha que interessante. A lepra também quer dizer o orgulho e experiências dolorosas que podem levar ao desenvolvimento da lepra espiritual, à medida que a pessoa se fecha para a verdade e a graça de Deus. Então, está querendo dizer que, primeiramente, a lepra ela é espiritual, pega na alma, e depois ela vem para o corpo físico. É profundo, mas é isso que eu estou querendo dizer. A cura, o que seria a cura da lepra? Por que fala então aqui na passagem, né? Eles foram se purificando no caminho. Então fala que é o arrependimento, né, a cura, a fé e perdão. São três coisas, uma tríade. Então não esqueça dessas três palavras da cura. Temos que ter arrependimento, fé e perdão. E se reconciliar com Deus através do perdão. É a nossa conexão, né, com Deus. Né? A partir do momento que a gente perdoa as pessoas, perdoa as questões, então a gente está se reconectando com Deus. Achei muito interessante também aqui que Jesus ele não cura de imediato os leprosos. Eles vão sendo curados no caminho. Então isso também quer dizer que o tempo é um grande aliado na cura. Então, às vezes Jesus, para curar a causa raiz, ele precisa de um tempo. Por quê? Ele vai curando aos poucos. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa, às vezes, ler um livro, a gente precisa assistir um filme, a gente precisa ouvir o que o próximo tem, a gente precisa ir num culto, numa missa, numa casa de oração,
para que Deus fale conosco através do mundo, né? Do universo. Ele precisa disso para que a gente vá se curando no caminho. Por isso que fala aqui na palavra de Deus que é o tempo. A gente, nada é uma mágica assim, ó. Igual o mágico, ela fez uma mágica imediata, não. Ele precisa curar a raiz da questão, né? A nossa lepra. Muito interessante isso, né? E eu busquei um pouquinho mais sobre o que é a pele, né? Porque a lepra é uma doença na pele. O que significa a pele? A pele é a fronteira do indivíduo entre o indivíduo e o mundo. Então, a nossa pele é que separa o nosso corpo físico, né, do mundo, do exterior. Então, tem todo um significado. A tríade da pele seria proteção, expressão e comunicação. Tudo isso a nossa pele significa. A pele também é a conexão do corpo e a mente, refletindo estados internos e emoções. Então, às vezes não, né? Quando a gente está com problema do nosso interno com o nosso externo, a pele acaba falando, mostrando, exteriorizando. Então a pele, ela fala muito sobre isso. Também é a identidade, a memória e a capacidade de sentir e interagir com o ambiente. Então a nossa pele é nosso RG, né? É a nossa identidade, se ela estiver bem, a gente está bem. O espiritual, né? A função de proteção associada à capacidade de estabelecer limites saudáveis, proteger a energia e discernir entre o benéfico e o prejudicial. Expressa emoções através de reações, como arrepios, palidez, reflete o estado de saúde física e mental, comunica corpo e mente. Experiências deixam marcadas na pele, influenciando nossas memórias. Sentir o mundo, tato, frio, calor, dor. Então a nossa pele faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque às vezes você tem uma cicatriz de um tombo que você levou lá na infância. Então você precisou levar aquele tombo, ficou aquela marca no seu joelho, você vai olhar para ela e vai lembrar que como você caiu e agora você sabe o que você tem que fazer para não cair, né? Então a nossa pele traz a nossa marca, né? A nossa pele traz outras marcas também. E a nossa pele pode ser um sinal de que a gente precisa cuidar das nossas questões, né? As nossas questões que nascem, sentimentos que nascem no coração, externalizam para a pele, né? Todos os nossos sentimentos brotam ali no coração. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande para que com o nosso corpo, né, com a nossa pele, com as nossas lepras, para pedir para que Jesus ajude a gente a curar e encontrar a causa raiz para que a gente se purifique. Que o que seria purificar? Quando você tem um copo com água, por exemplo, ela tá pura, mas se você tem um copo que você tem resíduos de café, alguma coisa nele, para purificar ali você precisa muito água, né? Colocar muita água ali. Então seria essa água pura, essa água cristalina que vem de Jesus, que nos purifica das nossas lepras e questões da nossa pele. Você vê como é profunda essa leitura, né? Como ela vai muito além do que está escrito. E é uma bela reflexão para a gente pensar nessa tríade aqui mesmo, né? A gente de arrependimento, de fé e de perdão, que é o que vai curar
a nossa, que hoje, né, não é mais lepra, nossas curas na nossa pele, e na época era lepra. A gente pode, com a ajuda de Jesus, auxiliar nessa cura e descobrir, né, as questões que a gente tem e se purificar, né? Com a ajuda de Jesus, a gente vai conseguindo, do Espírito Santo, a purificar nossas questões, questões que vão desaparecendo, né, com a fonte cristalina que vem de Jesus. E era essa a reflexão que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Espero que ajude, né, a você a discernir, a você a cuidar da sua cura e buscar Deus, buscar Jesus e o Espírito Santo nesse processo maravilhoso. Eu vou ficar por aqui, tomar o meu café e espero que essa palavra reflita para vocês nessa semana que se inicia. Um ótimo dia e ótima semana. Fiquem com Deus!